E aí, pessoal, tudo bom? Então, para quem não sabe, eu sofri um acidente doméstico, tive que fazer uma operação no joelho, tá? Mas tá tudo bem. Só que eu ainda não consigo dobrar o joelho. Portanto, tô gravando o vídeo aqui da minha cama, mas eu não poderia deixar de trazer mais informações para vocês. Bom, como vocês podem já ver aí na tela do computador, estou mostrando aqui o site Funds Explorer. E hoje a gente vai analisar o fundo imobiliário XPML11, tá? Que é um fundo imobiliário de shoppings. Para quem me acompanha aqui no canal, vou deixar também aí embaixo um link na descrição com um vídeo sobre como analisar fundos imobiliários. Nesse vídeo eu expliquei para vocês basicamente uns 5 critérios, aí, 5 pontos iniciais que eu vejo que nós, né, investidores, principalmente dos investidores iniciantes, devem observar na hora de escolher um fundo imobiliário para colocar na sua carteira. Então, esse vídeo não é recomendação de compra, eu vou fazer a análise desse fundo apenas a título de exemplo, apenas a título de educação mesmo, tá? Financeira, para vocês verem como é que eu faço isso na prática, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui no site Funds Explorer, gente, porque eu gosto muito desse site, porque ele compila várias informações de todos os fundos imobiliários que existem na Bolsa de Valores, tá certo? Então, assim, claro que a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada naquilo que a gente encontra no site dos próprios fundos. As gestoras dos fundos imobiliários, eles sempre lançam aí relatórios gerenciais e informes para os seus cotistas. Então, essas coisas a gente tem que observar. No entanto, eu acho excelente essa ferramenta porque ela compila essas informações de uma forma mais direta e de forma que você também pode comparar com vários fundos imobiliários, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode observar, que a gente tem que observar na hora de escolher um fundo imobiliário para colocar na carteira, gente, é a diversificação. Eu vejo que, principalmente para quem está iniciando, tá? A gente tem que mitigar os nossos riscos, certo? Como é que a gente faz isso? Diversificando nosso patrimônio em vários investimentos. Ainda que a gente possa escolher vários fundos imobiliários para compor nossa carteira, é interessante também que os fundos imobiliários que a gente escolha, eles estejam diversificados. Por quê? Porque veja bem, qual o sentido de você comprar um fundo imobiliário ao invés de um imóvel, sendo que uma das vantagens do fundo imobiliário é justamente que o fundo pode investir em vários imóveis ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, quando a gente escolhe um fundo imobiliário que está diversificado, tem mais de um imóvel, que é o chamado multi-imóveis, né? Multi-inquilino também, ou seja, tem mais de um inquilino, e multi-localizado, ou seja, ele está em mais de um estado diferente, a gente diminui bastante os nossos riscos, tá? E aqui a gente pode ver no site do Explorer, por exemplo, eu vou baixar, ele já tem muita informação, e olha aqui, os ativos do XPML11. O XPML11 ele é composto por 13 ativos em 6 estados diferentes, ou seja, a gente já vê que ele já é bastante diversificado. Você comprando uma cota do XPML11, que é um fundo de shopping, você está comprando aí 13 imóveis indiretamente, né, gente? Então, assim, isso diminui bastante o nosso risco. Que risco é esse? O risco justamente da vacância. O risco, por exemplo, de você ter um desses shoppings, um desses imóveis aí, que aconteça alguma coisa, que ele venha a ser desocupado, que ele venha a sofrer alguma crise específica naquele estado, tá? Claro que nessa crise do coronavírus ele vai atingir todos os imóveis, todos os shoppings ao mesmo tempo, mas enfim. Quando você tem apenas um, quando você coloca todos os ovos numa mesma cartela, o risco é que, dando errado aquele investimento, dando errado aquele shopping, digamos assim, o que acontece? O seu investimento no fundo imobiliário vai ser prejudicado, então a cotação dele vai diminuir e também a distribuição de aluguel dele vai ficar cada vez menor. Por isso que, quanto mais diversificado o fundo imobiliário, melhor. Obviamente, diversificado em bons imóveis, né? Para isso, a gente vai ter que fazer uma análise mais aprofundada nos relatórios gerenciais. Mas, basicamente, esse fundo imobiliário já está bem diversificado. E aqui a gente pode perceber quais são a localização dos ativos. A gente tem o Plaza Sul Shopping, que é localizado em São Paulo. Esse Catarina Fashion Outlet, que também é de São Paulo. Então, a gente percebe aqui que a maioria
dos imóveis, eles são localizados no estado de São Paulo, não na cidade de São Paulo, né? Que a gente tem também o Caxias Shopping, que é em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Shopping Bela Vista, em Salvador, na Bahia, Shopping Jardins, também em São Paulo, Shopping Cidade Jardim São Paulo, Internacional Shopping Guarulhos e por aí vai. Então, apesar dele ter mais ativos em São Paulo, né, a gente percebe também que ele tem ativos em outros estados. Por que isso é importante, gente? Porque cada estado tem uma legislação própria, tá, imobiliária. Então, por exemplo, existem estados que existem certas exigências que em outros estados já não tem, entendeu? E isso pode prejudicar ou pode também facilitar a vida dos locadores imobiliários. Mas, enfim, a questão é que a gente evite estar inteiramente aí refém, digamos assim, à mercê da legislação de um único estado, ou então da situação de um único estado, como é o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. O estado do Rio de Janeiro sofreu aí uma grande crise no setor imobiliário nos últimos anos, afora, claro, a nossa crise pandêmica, né, da Covid-19. E o que aconteceu? Muitos imóveis valorizaram, por conta até da segurança pública, né, a gente tinha um problema de segurança pública lá. E então, assim, quem tinha todos os imóveis, por exemplo, no Rio de Janeiro, acabou sofrendo seu patrimônio. Então, é importante também ter essa diversificação, certo? Então, além da diversificação, outra coisa que eu acho importante a gente observar, que a gente pode ver no site aqui do Fundos Explorer, gente, é justamente a questão da cotação e o valor patrimonial do fundo imobiliário. O que quer dizer isso? O que é valor patrimonial? Bom, aqui basicamente a gente vê que a última cotação do dia, né, do último pregão que foi aberto, o XPML11 ele está um valor aí de R$ 104,89, enquanto que o valor patrimonial dele é de R$ 109,91. O que isso significa? Isso significa que, comprando uma cota desse fundo imobiliário, você tem em valor imobiliário, ou seja, em valor de patrimônio do fundo, R$ 109,91. Ora, se comprando uma cota eu levo em patrimônio R$ 109,91, mas, no entanto, o preço desse fundo imobiliário está de R$ 104,89. O que é que isso me diz? Isso me diz que atualmente a cotação do XPML11 está abaixo do seu valor patrimonial. É como se você estivesse comprando um fundo por um valor abaixo do que ele realmente vale em patrimônio, certo? Então, assim, essa relação P sobre VP, essa aqui é justamente quando a gente coloca o valor patrimonial R$ 109,90 dividido por R$ 104,89, que é o valor da cotação do XPML11, a gente tem um P sobre VP de 0,95, ou seja, está abaixo de 1. Então, quando a gente tem um P sobre VP igual a 1, isso quer dizer que o preço que a gente paga é igual ao valor patrimonial que a gente leva para casa, digamos assim, quando a gente compra uma cota de fundo imobiliário. Então, a gente diz que é um preço justo. Quando ele está abaixo de 1, a gente diz que o preço está descontado. Aqui, no caso, está 5% descontado. Quando ele está acima de 1, isso quer dizer que a gente está pagando um pouco a mais pelo valor patrimonial que cada cota de fundo imobiliário me proporciona, certo? E o que eu considero que é uma margem aí segura é um P sobre VP de 1,2, quer dizer que você pode comprar até 20% um fundo imobiliário que tem um preço até 20% a mais do que tem esse valor patrimonial. Aí você pode se perguntar, mas por que ele está sendo negociado a um preço abaixo do valor patrimonial dele? Bom, os fundos de shoppings eles têm sofrido bastante com a pandemia, principalmente porque é um setor basicamente de entretenimento e comercial, e onde tem muita circulação de pessoas. Então vocês concordam comigo que com esses decretos de fechamento, de lockdown, de restrição de horários, eles foram de encontro, obviamente, com o comércio dos shoppings, né? Então, muitas lojas fecharam, muitas lojas permaneceram fechadas, os shoppings permaneceram fechados. Ou seja, os aluguéis desses inquilinos foi prejudicado. Isso fez com que o mercado olhasse para os fundos de shopping de uma forma
um pouco pessimista, obviamente, por conta da situação em que a gente se encontra. Então, é geral, tá? Que as cotas dos fundos imobiliários de shoppings em geral, elas caíram realmente por conta da pandemia, assim como seus aluguéis. Outra coisa que a gente pode perceber, que a gente tem que analisar no fundo imobiliário, é justamente o dividend yield. O que é o dividend yield? É a porcentagem que você recebe, tá, de aluguéis sobre o valor que você investiu naquele fundo. E aqui no caso, o dividend yield do XPML11 está 0,29%, que eu considero assim um yield baixo. Geralmente, os bons fundos imobiliários, ou então os fundos imobiliários assim, não são tão arriscados e têm um bom retorno, ele tem cerca de 0,5%, um yield de 0,5% ao mês, certo? Mas é o que eu volto a dizer. Volto a dizer que isso ocorreu justamente por conta da nossa crise, tá? Obviamente, como os shoppings ficaram fechados, eles deixaram de receber aluguéis, ou então receberam menos aluguéis do que antes e acabaram tendo que diminuir ou até mesmo suspender o pagamento, né, da distribuição de aluguéis dos seus cotistas. Então, assim, o que acontece? O último rendimento do fundo imobiliário foi de 30 centavos, ou seja, você comprou numa cota de R$ 104,89, você recebeu aí por volta de 30 centavos. Isso resultou num dividend yield baixo, certo? Então, na hora de você escolher um fundo imobiliário, tem que observar também o dividend yield, porque a maioria das pessoas, elas optam por investir em fundo imobiliário justamente esperando o retorno, tá? O retorno em aluguéis. Então, você tem que ver se esse yield ele satisfaz a sua expectativa. E se não, tem que pesquisar o porquê disso, tá? Aqui no caso eu dei uma explicação, que é o que aconteceu aí para o caso de todos os fundos imobiliários de shopping. Então você tem que analisar, eu quero correr esse risco? Será que a economia vai se recuperar a esse ponto? Será que ele vai me dar o retorno esperado no futuro? Bom, aí você tem que analisar, certo? Por isso que esse vídeo não é recomendação de compra, é apenas mostrando para vocês como é que a gente pode analisar. Aqui também tem um gráfico das cotações do XPML11. Eu coloquei já em 12 meses para a gente ver como ela oscilou, né, do ano passado para cá, justamente por conta da pandemia. Então, ele chegou a valer R$ 110 a cota, depois já baixou para 98, depois subiu de novo, baixou, subiu e chegou ao pico aí, né, no janeiro de 2021 desse ano, de valer R$ 119 a cota. E agora a gente está aí em R$ 104, ou seja, existe muita oscilação aí por conta justamente da incerteza no mercado, né? A gente teve uma melhora na pandemia no começo do ano, mas logo depois houveram vários outros decretos e uma onda mais forte de Covid. Isso fez com que o imobiliário ele voltasse a ter uma desvalorização bastante expressiva nesse tempo, mas já voltou de novo a subir. Enfim, eu acredito que ainda vai demorar um pouco para se estabilizar, mas na minha opinião, o XPML11 ainda tem muito potencial para continuar se valorizando, tá? Nos próximos meses. Outra coisa que a gente pode observar também, que eu acho interessante você observar na hora de escolher um fundo imobiliário, é a taxa de administração. O que é a taxa de administração? É uma taxa que você paga para administrador daquele fundo imobiliário, tá? Todo fundo imobiliário tem gestor e tem administrador. O gestor ele é o cabeça do fundo, ele vai dizer e ditar as estratégias daquele fundo, aonde é que ele vai alocar o capital, qual imóvel comprar, qual imóvel vender. Já a taxa de administração, ela paga o operacional, aquelas pessoas que vão administrar de fato o fundo, ou seja, que vão colocar em prática as decisões do gestor, certo? Então, na minha opinião, eu acho que uma taxa de administração razoável ela não pode ser maior do que 2%, tá? Aqui no caso, a gente tem uma taxa de administração variável, que vai de 0,5% ao ano, sendo 0,75% ao ano, escalonado conforme regulamento, menos desconto de 0,20% na taxa de gestão. Então a gente tem que ver direito como é esse regulamento, mas geralmente o que acontece? Acontece que alguns fundos imobiliários eles cobram uma taxa mínima e depois cobram uma taxa de performance, tá? Em cima de alguma performance melhor daquele fundo. Isso pode ser bom ou ruim. Aqui no caso desse cenário, é até melhor, né, que existe essa variação, porque como a gente está
numa época em que o fundo não está performando muito bem, acaba que você vai pagar aí a taxa mínima, certo? E não uma taxa fixa que seria alta no caso. Outra coisa também que a gente tem é justamente a taxa de performance, que é 20% da rentabilidade que exceder o benchmark do IPCA mais 6% ao ano. Aí você pode pensar, nossa, 20% é muito, e realmente é. Só que veja, se ele performar o IPCA, que é a inflação, mais 6% ao ano, isso já é uma grande valorização, tá certo? Então, assim, essa taxa de performance ela não vai ser aplicada logo ali em uma mínima valorização. A gente tem que ver que existe um lastro muito grande, né, para que essa taxa seja aplicada. Outra coisa aqui também que a gente pode ver, gente, pronto, é o gráfico dos dividendos, tá? Do XP ML11. Como eu disse para vocês, o yield dele atualmente está bem baixo, mas nem sempre foi assim. Você pode perceber que em tempos normais, digamos assim, né, a gente tinha uma escala de proventos aí que era mais ou menos constante, que variava aí de 56 centavos a 59, a 59, 52, 61 centavos, enfim. Com a pandemia, a gente pode ver que existiram meses aqui. Houveram meses em que o fundo não pagou nada, justamente porque não tinha nenhum aluguel, né, que estava sendo pago para o fundo, tudo fechado. E depois ele retornou a pagar, aumentou um pouco, diminuiu e voltou a subir aí até o começo do ano. Mas, infelizmente, as cotações ou os proventos também sofreram por conta do resultado da segunda onda, ou da terceira onda de Covid, tá certo? E outra coisa que eu queria também destacar com você, gente, é esse aqui, a taxa de vacância do fundo. A gente tem que observar bem, porque o que é vacância? Vacância é justamente a porcentagem daquele fundo imobiliário que não está sendo utilizado, que está vago, certo? Então, o que significa? Quando a taxa de vacância é muito alta, isso quer dizer que aquele fundo é mais arriscado, justamente por quê? Porque existem imóveis que não são locados, que ainda não estão alugados. E aí a gente vai ter que confiar na gestão aí da gestora, obviamente, para poder atrair novos inquilinos, certo? Só que essa atração, só que esse movimento ele pode demorar. Então pode ser que aqueles imóveis nunca mais sejam alugados ou então demorem muito tempo para ser alugados. Isso faz com que a gente sofra aí na distribuição de aluguel do fundo imobiliário, tá certo? Então, assim, aqui no caso, a taxa de vacância do fundo em março de 2021 está de 5,5%, tá? Enquanto 94,5% do fundo está totalmente ocupado, alugado. Então, assim, nesse quesito, o XPML11 está muito bem. Por quê? Porque apenas 5% está com vacância aí, certo? O que é normal, digamos assim, para esse momento da economia principalmente, né? Então, um fundo que tem mais de 90% dos seus imóveis alugados, ele me oferece aí uma boa segurança nesse quesito, certo? E para finalizar, gente, eu recomendo também que quando você for analisar, não só fazer análise aí dos gráficos ou do valor patrimonial do fundo ou do dividend yield dele, mas entenda qual que é a estratégia que está por trás dele. E como é que a gente pode fazer isso? Vendo justamente os comunicados dos fundos imobiliários, tá? Então, todo fundo imobiliário tem uma gestora, tem uma administradora, e essa gestora, ela vai lançar comunicados para os cotistas, sabe? Para que a gente realmente possa acompanhar aí qual que é a estratégia, o que está por trás desses parâmetros que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, lá a gente pode ver no site mesmo do Fundo Imobiliários, ou então aqui no Fundos Explorer, ele já dá essa opção para você ter acesso às informações. Existem os informes periódicos, os avisos ao cotistas, relatórios gerenciais, praticamente todo fundo eles lançam relatórios gerenciais mensais. Então você pode estar acompanhando mensalmente ali como é que aquele fundo está performando. E se houver, por exemplo, alguma baixa nos aluguéis, ou então uma vacância muito alta, ou então uma queda no valor patrimonial, você pode também investigar o porquê disso tudo, analisando os relatórios gerenciais, tá bom?
Então é isso, gente. Eu quis mostrar para vocês aí como é que a gente faz uma análise rápida, obviamente. Claro que exige muito mais estudo aí. Como eu falei, só o fato de você ler um relatório gerencial já vai te dar muito mais embasamento para poder escolher ou não o fundo imobiliário para sua carteira. Mas de praxe, eu acredito que analisando aí esses fatores, né, fazendo um filtro de fundos imobiliários, seguindo esses fatores. Que fatores? Taxa de vacância, valor patrimonial do fundo, vendo o dividend yield, vendo a questão da taxa de administração, tá? Vendo também a questão dos proventos que são distribuídos e acompanhando os relatórios gerenciais do fundo e também vendo a questão da diversificação do fundo, eu acredito que você tem condições de escolher um bom fundo imobiliário para a sua carteira, tá certo? Então, eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.